E aí, amigos, galerinha, gravar um vídeo aqui como eu gravei da última vez, só para falar algumas coisas aí importantes, falar diretamente do assunto do tema desse vídeo aí, do título que tá aí. E para só esclarecer esse ponto, que é uma coisa muito importante, é uma virada de chave, uma coisa assim reveladora, que é sobre a nossa época. A época que nós vivemos de hoje para trás, a gente recebeu de fato várias visitas, vários tipos de contato que fizeram mal pra gente, porque era do nosso nível, era do nosso respectivo nível de densidade, né? Então é importante a gente ressaltar isso aí e mudar essa visão que a gente tem. Porque hoje em dia o que nós vamos ter, o que nós estamos tendo é uma coisa diferente do que a gente viveu nos últimos tempos, né? Antigamente, principalmente as histórias de 1900, 1800, sempre tiveram casos de objeto não identificado que pousou num lugar e abduziu não sei o que, e depois as pessoas morreram, e esse tipo de história, até de abdução, de fazer testes e coisas do tipo. Isso era de várias civilizações que vibravam no mesmo nível que nós, como seres humanos. Da mesma forma que a gente foi para outros continentes e escravizamos outros povos e matamos e fizemos testes e guerras e tudo mais para nosso próprio império, de onde seja nós viemos, da mesma forma acontece no universo, nos planetas aí, né? Então nós recebemos esse tipo de seres, porque nós éramos assim também, até hoje nós somos, até hoje nós recebemos esses seres, porque ainda estamos num processo de transição, né? A gente está passando por uma mudança, mas o que tem que ser bem deixado claro é que os alienígenas, os nossos irmãos que estão para aparecer em breve, que já estão em contato conosco, são seres do progresso, são seres da próxima era. Da mesma forma que hoje nós como humanos, uma parte pequena, né, por enquanto, mas nós olhamos para frente, fazemos mudanças necessárias para o bem, para a nossa evolução. Vários irmãos das estrelas aí já fazem isso há muitos anos, muito tempo, muitas eras, e é esses que vão aparecer de agora em diante para nos ajudar a fazer isso. Então essas ideias de que a gente tem um certo receio, um certo medo de falar sobre os aliens e coisas do tipo, se dá justamente por conta desse passado que a gente teve, traumático, que a gente ainda tem, infelizmente, né? Mas é preciso a gente quebrar esse paradigma e entender que daqui para frente o que nós estamos vivendo é um progresso, é uma evolução. Agora, o porquê que isso acontece, né? O mundo que a gente vivia, o que regia ele era a energia do ego, né? Então, o ego, o que o ego é? Sobrevivência, dominação, conquista e guerras e tudo mais, né? Que são consequências dele. A era que a gente está vivendo agora, que a gente está entrando, é a era do espírito, né? Então, os seres que se conectam, as espécies que se unem, elas são voltadas para o desenvolvimento do espírito, para as habilidades do espírito. E isso significa o quê? União, empatia, evolução, tudo isso que é de bom, né? Então, por frequência e por lei, porque tem quem rege essas coisas, tem quem rege a entrada, da mesma forma que nós temos aqui na Terra a entrada e a saída de pessoas de um país para o outro e tudo mais, também tem quem faz isso em nível galáctico, em nível universal, né, que controla aí a entrada e a saída de planetas. Então, o que antes era aberto para qualquer um, era um bem bom danado, agora já está fechado, agora está controlado, e aqueles que entram e interagem são aqueles que têm permissão para fazer isso e que vêm para fazer um trabalho do bem com a gente e não fazer um trabalho na gente, né? Por eles na gente, vem para fazer um trabalho por nós e com nós, certo? Então, por essa transição que nós estamos passando no planeta inteiro, a nossa consciência, a nossa raça, a nossa civilização, o nosso povo, nós como espírito, nós como pessoas aqui, como seres humanos, estamos passando por essa transição de ego para espírito, do homem animal para o homem espiritual. Então, tudo isso muda. Os portais são diferentes, as conexões são diferentes, os planos, os planejamentos são diferentes. Então, por esse motivo,
também os seres que se apresentarão em breve e que já estão, né, se apresentando, mas que estão muito perto. Eu mesmo já fui, né, para aquelas naves e eles estão literalmente encostados na Terra, frotas e frotas, né? Então, assim, é uma coisa que está muito forte, está muito presente, né? E as coisas estão se desenrolando aos poucos porque ainda somos homens animais, né? Então as coisas têm que ser muito aos poucos porque esse ego está se quebrando, né? Essa personalidade, essa civilização que nós fomos, ela está se transformando e isso é aos poucos, né? Então a mensagem mesmo de agora é isso, ter a consciência de que essa transição está acontecendo. A gente precisa abrir a mente para esses novos irmãos, né? Que não são aqueles do filme de guerra, de dominação, não são aqueles das histórias de morte, de doença e de medo e de caos, mas sim aqueles que vêm para nos orientar, não para nos salvar, para nos orientar e para estar conosco, para somar, né? E isso muda tudo, né? A gente fica mais aberto para a gente receber essas influências, a gente fica mais aberto para trabalhar com essas influências, né? A gente fica mais aberto para entender, para sentir, para se conectar e para dar abertura, quebrar esse elo de medo, né? Quebrar esse elo do passado, de caos e de tudo que é de ruim, de denso, e abrir a nossa mente, o nosso coração, o nosso espírito para o novo que está vindo, através deles também, né? Então, se a gente mantiver a mente muito fechada naquilo que foi, naqueles casos sinistros e histórias surpreendentes e tudo, a gente não se abre para o sutil, né? A gente não se abre para o leve. E é isso que a gente tem que fazer agora, isso que a gente precisa fazer agora, conforme as coisas se desenrolem, né? E é aquilo que eu disse também no outro vídeo, a gente precisa estar pronto agora, a gente precisa estar pronto hoje, porque quando começar essa interação, quando começar essa junção, essa união, né, do mais sutil, né, dos detalhes até chegar realmente a densificar no nosso cotidiano, na nossa vida, na nossa psique, né, a gente já viver isso pronto é uma coisa que a gente pode fazer, né, mas não que devemos, mas que podemos, conforme aí a disponibilidade de cada um. Né? Mas o mais importante é isso, entender que essa transição está sendo feita e conforme aparecem as notícias, né, e os acontecimentos, ter essa consciência de que não são os do passado, são os novos, são os do presente, são os do futuro, são os da nova transição, são os do progresso, são os da lei, do amor, da união. Isso é o mais importante entender.